meditar no texto da palavra de Deus. Eu queria que você ficasse com o seu coração aberto e você aproveitasse essa mensagem, que é uma mensagem muito boa para o nosso coração. Eu andei compartilhando nas redes sociais, baseado em algumas coisas que eu já vi, comentários de pessoas assim, quase que paralisadas, com medo das realidades espirituais, com medo de espíritos. Por exemplo, a pessoa estiver sozinha dentro de casa, ouvir um barulho num canto, já fica ali com medo, achando que é um espírito. E isso não está longe dos crentes, não. Existem crentes, pessoas que se confessam cristãos, que também morrem de medo das realidades que são espirituais, das realidades que são espirituais malignas, certo? Principalmente pessoas do ramo dos pentecostais, do neopentecostais, desculpa. São pessoas que vivem constante medo de alguém fazer uma macumba contra elas. Eu penso que, de certa forma, todos nós ficamos assim temerosos com aquilo que nós não conhecemos e que nos ameaça e que nos fragiliza. Todos nós. Se você não vê, se você não tem esse contato direto com essas realidades, você se sente acuado, você se sente indefeso, você se sente fragilizado. Então isso é natural, humanamente falando é natural, temer esse tipo de coisa. Agora, quando nós falamos de um cristão verdadeiro, que anda dia a dia com medo de espíritos, com medo de demônios, com medo dessas realidades espirituais malignas, tem alguma coisa errada. Essa pessoa precisa entender que quem é Jesus em relação a Satanás, quem é Jesus em relação ao exército de demônios que serve a Satanás. Isso não vai mudar nada ao nosso redor, mas muda em nós. As coisas vão continuar da mesma forma, os espíritos demoníacos continuarão ao nosso redor, continuarão investindo contra a nossa vida por sermos do Senhor Jesus, porém muda em nós. Isso tem o poder enorme de nos dar uma paz que nós é indizível, é uma paz que nós não conseguimos nomear ou explicar, que nos ajuda a caminhar dia a dia, sabendo em quem somente nós temos crido. Quem nós temos crido? Quem você tem crido? É que vai te capacitar a enfrentar essas coisas e andar com paz no seu coração. Esse texto que nós vamos meditar fala sobre isso. Jesus passa por um momento de batalha espiritual tremendo, e esse texto vai nos ajudar a amadurecer no nosso entendimento de quem é Jesus, e principalmente quem Ele é em relação a Satanás e o exército de demônios que serve a Satanás. Em quem nós temos crido? Esse texto aqui revela de forma grandiosa, revela assim de uma forma maravilhosa. Acompanhe comigo, Marcos 5, de 1 a 20, diz assim: entrementes, chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Vamos ler o finalzinho, verso 4 comigo, todos. E ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandassem para fora do país. Ora, passava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Vamos ler juntos essa frase inicial do versículo, por favor, essa frase que eu acabei de ler agora. Jesus o permitiu. Todos. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera.
indo ter com Jesus, viram o demoniado, o que tivera legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Meus irmãos, acompanhe comigo o versículo 4, em duas versões diferentes da palavra de Deus, muito boas, por sinal. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram feitas por ele em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. Interessante, ninguém o podia amansar. Sempre que era acorrentado e algemado, quebrava as algemas dos pulsos e despedaçava as correntes dos pés. Ninguém era forte o suficiente para dominá-lo. Irmãos, onde nós estamos no Evangelho de Marcos, vocês têm me acompanhado já há algum tempo, expondo sequencialmente esse texto. Estamos na sexta parte do livro. A sexta parte do livro começa no capítulo 1, verso 16, e vai terminar no capítulo 8, verso 26. É uma parte que onde Marcos ele recheia com manifestações da autoridade do Senhor. Jesus está sendo mostrado manifestando a sua autoridade, a autoridade de chamar discípulos, a autoridade de curar enfermidades, a autoridade de perdoar pecados, a autoridade sobre tradições, a autoridade sobre as instituições dos judeus, e assim várias e várias dessas demonstrações de autoridade estão sendo relatadas nessa parte do Evangelho de Marcos, mostrando Jesus e mostrando que através dessas demonstrações de autoridade, principalmente quando essa demonstração de autoridade resultou num milagre ou numa maravilha, que Jesus de Nazaré é o Cristo de Deus, é o Salvador que foi enviado pelo Senhor. Essas demonstrações de autoridade, em especial dessas demonstrações da autoridade do Senhor, que se tornaram milagres, que se tornaram prodígios, que se tornaram sinais, que se tornaram maravilhas, provam que Jesus é de fato o Filho de Deus, o Senhor, enviado para reinar sobre o seu povo e cumprir todas as promessas que Deus tinha feito ao povo de Israel. No capítulo 3, Marcos estaciona, ele para de falar sobre os milagres, e ele entra com uma parte didática, falando sobre as parábolas de Jesus, e termina essa parte didática. Marcos volta no capítulo 4, ele volta lá no finalzinho, depois que passa as parábolas, ele volta relatando esses milagres. Só que o interessante, ele mostra agora situações ainda maiores e desafios ainda mais poderosos para Jesus, mas que Jesus lida de igual forma como ele lidou antes. Por exemplo, no início, quando Marcos começou a mostrar os milagres de Jesus, Jesus está à beira do mar da Galileia, e o mar da Galileia está manso, o mar da Galileia está ali tranquilo. Mas agora, quando ele volta a relatar os milagres de Jesus, e essa primeira experiência, esse retorno dessa narrativa dos milagres, o mar da Galileia está revoltado, numa tempestade. Jesus repreende aquela tempestade e tudo volta à bonança, tudo volta à tranquilidade. No início do Evangelho de Marcos, Jesus está numa sinagoga e ele expulsa o espírito maligno que está no homem ali no culto. Na hora do culto, o espírito maligno se manifesta e Jesus repreende aquele espírito maligno e aquele homem é liberto. Agora, já não é mais um espírito maligno, agora são vários, são muitos, mas Jesus demonstra a sua autoridade de igual forma. Então vai cada vez mais mostrando, cada vez mais que Jesus vai demonstrando a sua autoridade por meio de milagres, sinais, prodígios e maravilhas, vai confirmando que Jesus de Nazaré é ungido do Senhor, é ungido de Deus. E esse texto que nós acabamos de ler são 20 versículos. Primeiramente, uma coisa que tem que colocar no seu coração: isso não é uma alegoria. Tem muita gente que lê esse texto, imagina esse texto falando de alguma coisa assim alegórica, uma espécie assim de uma parábola das coisas da igreja, dos enfrentamentos da igreja,
Tira isso da sua cabeça, porque isso vai te atrapalhar a ler a Bíblia. Leia a Bíblia como ela é. Parte histórica como acontecimento e fato, é acontecimento e fato. Alegoria é alegoria, parábola é parábola, a citação do Antigo Testamento é citação do Antigo Testamento. Esse é um fato real, e através desse fato, desse acontecimento, onde Jesus enfrenta uma batalha espiritual tremenda, fica claro uma verdade acerca do senhorio de Jesus. Essa é a palavra-chave. Desses 20 versículos, uma palavra resume todo esse texto: o senhorio de Jesus. A autoridade que Jesus tem está demonstrada aí nesse texto. Por exemplo, vamos ver primeiramente o senhorio que Jesus tem sobre as circunstâncias. Olha comigo no capítulo 5, verso 1. Olha que interessante. Capítulo 5, verso 1. Entre mentes chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Primeira demonstração do senhorio e da autoridade de Jesus é sobre as circunstâncias. Por que eu estou dizendo isso? Se você olhar no capítulo 4, verso 35, foi Jesus mesmo que pediu os discípulos para remar para essa outra margem. Olha o capítulo 4, verso 35 comigo. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus. Quem disse? Jesus. Foi o Senhor mesmo que disse: passemos para outra margem. E aqui no capítulo 5, verso 1, eles cruzam mais ou menos uns 13 quilômetros de braçada, passam por aquela tempestade e chegam na terra dos Gerazenos. Aí a gente entra num conflito, porque quando nós lemos o texto de Mateus, está escrito um gadareno, e a terra dos Gadarenos. Aqui em Marcos está escrito a terra dos Gerazenos. E as pessoas então às vezes pegam esses pequenos detalhes e dizem o seguinte: está vendo? Há erro na Bíblia. Um evangelista fala que foi uma terra, outro evangelista fala que foi outra localidade, e a pessoa cai em dúvidas com respeito ao relato da palavra de Deus, e tem muita gente que usa isso de forma intencional para causar dúvida. Só que nós queremos explicar o seguinte: Gadara era a cidade principal desse território. Eu sei que eu conheço um pouco aqui, mas vou usar Laginha como exemplo. Laginha é um município, e Laginha tem vários distritos, dentre eles um distrito que eu visitei muito e trabalhei no evangelismo desse distrito, que é o distrito Prata. Então o município é Laginha, mas o distrito é quase, é uma cidadezinha pequena, e tem ali já um desenvolvimento, tem ali gente, tem ali trabalho, tem ali bares, tem ali comércio e tudo, mas é ligado a Laginha. No caso aqui, quando nós juntamos os dois relatos, um relato fala de Gadara. Gadara era a cidade mais populosa, Gadara era a cidade mais importante, e tinha vários distritos. Dentre esses distritos, o distrito de Gerasa. Gerasa ficava pertinho do mar da Galileia, exatamente onde Jesus aportou. E Gerasa existe até hoje. As ruínas de Gerasa existem até hoje. E o mais interessante, quero que você guarde comigo. O mais interessante, que Gerasa, por ser um local perto do mar da Galileia, e ficava no meio certinho, aqui embaixo do Egito, e lá em cima de uma outra localidade na Síria, esse lugar ficou como um meio, sendo invadido várias e várias vezes, ou pela parte de baixo do mapa, ou pela parte de cima do mapa. Gerasa foi um lugar de várias invasões. Vinham povos, inclusive imperadores. Em Gerasa tem um arco em homenagem ao imperador Adriano, e depois vieram outros povos e invadiram aquele lugar. Parece que foi criando então em Gerasa, e a ideia de um comentarista, que a palavra Gerasa vem de uma raiz do texto hebraico, que quer dizer exatamente invadir, ou ser invadida. Foi criando uma cultura de invasão, foi criando uma cultura de domínio, foi criando uma cultura de captura. Um povo vinha e capturava aquele local, porque era um local estratégico. Depois, aquele outro povo vencia o povo que estava, expulsava aquele povo e dominava novamente aquele local. E assim por várias e várias vezes, por vários e vários séculos, Gerasa foi sendo molestada militarmente por vários e vários povos. E exatamente isso que descreve a situação espiritual daquele endemoniado. Um endemoniado que foi várias e várias vezes invadido
com demônios, e vários demônios invadindo aquele homem. Parece que esse homem então representava exatamente a cultura espiritual daquele povo. Um povo molestado, um povo violentado, e com isso Satanás foi criando uma espécie de um domínio, onde ele reproduzia essa história na vida de pessoas individuais, histórias individuais. A cidade e a região já passou por um período de muitas invasões, e Satanás reproduzia isso em pessoas sendo invadidas por demônios. E o caso desse homem é um caso específico. Ele estava sendo possesso de uma legião de demônios. Só que uma coisa eu queria compartilhar com vocês: quem pediu para chegar até ali foi Jesus. Por que eu estou dizendo isso? Porque olha só, eles saem do mar da Galileia e aportam ali na praia e dão de cara com esse homem. Vai guardando isso, depois eu quero fazer uma aplicação sobre essa questão. Eles dão de cara com esse homem, e não apenas um homem que assusta a gente. Se você ler o relato com calma, você fica assustado, parece um filme de terror. Um homem nu, um homem todo cortado, um homem violento, um homem gritando, sai no meio do cemitério de noite. Eu correria, sem medo, eu correria tranquilamente, olhando assim, vendo um homem correndo do meu lado, todo descabelado, cheio de feridas, gritando, babando, sai do cemitério. Eu corria tranquilamente. Então olha só, quando nós entendemos isso, nós chegamos a duas conclusões. Eu queria que você pensasse comigo. Primeiro, tudo que Jesus fazia, ele era consciente de estar cumprindo uma agenda de Deus Pai. Em outras palavras, ele não foi para Gadara, ou para a região de Gerasa, que era o distrito de Gadara. Ele não foi para lá por acaso. Possivelmente, guarda isso com você, possivelmente Jesus foi para ali intencionalmente só para curar esse homem, só para libertar esse homem, só para fazer a obra na vida desse homem. Eu creio nisso, porque tudo que Jesus fazia, ele fazia com propósito. Jesus não era simplesmente um homem que agia de impulso. Jesus sabia tudo que ele fazia. Você já ouviu histórias de pessoas possessas? Toda cidade tem alguém, às vezes assim, que amedronta. Lá em Lajinha, nós éramos meninos, a gente tem muito desses personagens. Gente que anda na rua, gente sem a mentalidade, com a mentalidade difícil, gente vítima de loucura. Minha mãe morria de medo, na verdade, era Maria Doida. Quem foi lá em Lajinha conheceu a Maria Doida. Maria Doida costumava entrar, lembra da Maria Doida? Existe até hoje, lá a senhora. E as histórias se multiplicavam, mas a história comum era que a Maria Doida tinha sido agredida pelo seu marido no tempo de resguardo. Ela perdeu o tino, ficou louca. E a Maria Doida, ela gostava de café. E Maria Doida costumava entrar, não sei se ela está viva até hoje, tem muito tempo que eu não vejo. Há pouco tempo eu vi, mas já tem alguns meses. Ela costumava entrar na casa, morreu. Ela costumava entrar nas casas, assim, abrir o portão e entrar. E um dia ela entrou na casa e a minha mãe viu e conseguiu desviar dela, e entrou e pediu café, me dá café. E ela falava de jeito. Minha mãe saiu correndo, foi lá para fora, foi gritando, me ajuda, socorre, Maria Doida entrou na minha casa. Todos nós sabemos de casos assim. Então eu penso que intencionalmente Jesus foi para Gerasa por causa de ouvir a história desse homem, a história desse processo, a história tão dramática e tão doída que esse homem estava enfrentando. Jesus então fala: vamos para outra margem. Os discípulos não sabiam, mas ele sabia, e foi ali intencionalmente para curar aquele homem. Mas nós chegamos na segunda conclusão. Se você notar, o texto em lugar nenhum menciona a participação dos discípulos. Eles estavam ali porque o texto anterior fala que eles despediram a multidão, entraram no barco, passaram por uma tempestade, chegaram do outro lado e encontraram um exército de demônios. Aí nos ajuda a entender um pouco sobre o que é ser discípulo de Jesus. Sabe o que é ser discípulo de Jesus? Ser discípulo de Jesus é entrar no barco com Ele. Ser discípulo de Jesus é enfrentar as tempestades com Ele, porque logo antes eles passaram uma tempestade e pensaram que ia morrer, e ainda
mais pensar que tudo chegou ao ponto final, mas não chegou. Pensar que tudo acabou, mas piora. E quando pensa que tudo terminou, eles dão de cara com o exército de Satanás, dão de cara com uma legião de demônios. Isso é ser discípulo de Jesus. Preste atenção, crente. Pode ser que você está sendo influenciado por doutrinas que negam essa realidade. Discípulo de Jesus é alguém que toma uma decisão consciente que andar com Ele é ter de fato dificuldades que as outras pessoas comuns não têm. Andar com Ele é enfrentar tempestades terríveis. Andar com Ele é enfrentar a carranca de Satanás todos os dias. Os discípulos passaram por uma tempestade e pensaram: tudo se tornou bonança, agora estamos tranquilos, graças a Deus, o aperto passou, não está aguentando mais, eu já estava passando, já estava sentindo aquele aperto, e o negócio ficou pior depois. Eles não de cara com o exército de Satanás. Vou repetir: ser discípulo de Jesus é tomar uma decisão consciente de que, exatamente por sua decisão de andar com Ele, você vai passar por tempestades que outras pessoas não passarão. Porque Jesus está no barco da sua vida, porque Jesus entrou na sua história. Exatamente por isso você vai entrar em situações onde você vai dar de cara com a carranca de Satanás, exatamente porque Jesus está na sua vida. Só que tem uma coisa, ali que está o diferencial. O discípulo de Jesus é consciente disso. Só que tem uma coisa: o discípulo é consciente também que Jesus está à frente dele. E se Jesus está à frente dele, ele acalma a tempestade. E se Jesus está à frente dele, ele joga a legião por terra. É isso que os discípulos aprenderam. Os discípulos estão calados o tempo todo. Eles não aparecem no relato. Eles não dão pitaco. Eles não ajudam. Eles não dão um palpite. Eles só ficam calados vendo tudo o que Jesus está fazendo. E aqui eles aprenderam calados, viram calados. Exatamente por quê? Porque depois, quando eles abrissem a boca, diante de todos os desafios que eles tinham, eles sabiam quem eles tinham crido. E eles sabiam que o mesmo Jesus que acalmou a tempestade pouco tempo depois, o mesmo Jesus que jogou a legião por terra, é o mesmo Jesus que estavam pregando, é o mesmo Jesus que enviou eles para pregar, é o mesmo Jesus que disse com eles assim: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É o mesmo. Então eles podiam enfrentar, conscientes de que Jesus estaria à frente deles, dando vitória em todas essas lutas. Esse é o verdadeiro discípulo. Verdadeiro discípulo é alguém consciente. Verdadeiro discípulo não está numa redoma de vidro. O verdadeiro discípulo de Jesus sabe em quem ele tem crido, e exatamente por isso ele enfrenta essas lutas, essas dificuldades tremendas. Mas uma coisa também o discípulo sabe: o Senhor está à frente dele. O Senhor estende a mão e acalma a tempestade. O Senhor joga por terra as legiões. Ele se levanta com fúria, se levanta com ódio contra a vida do crente, contra a vida do discípulo de Jesus, contra a minha vida e contra a sua vida. Mas o Senhor está conosco, e exatamente porque está conosco, está no barco da nossa existência, nós vamos ver as legiões caindo por terra, porque Jesus está conosco. Amém. Oh, coisa boa! Jesus tem senhorio sobre as circunstâncias. Os discípulos pensaram: Jesus só pode ter errado, Jesus só pode ter feito uma escolha errada, atravessar o mar. Esse homem não está no centro da vontade de Deus, porque é assim que nós pensamos. Sejamos sinceros: se você muda de casa, você sai de uma cidade e vai para outra, e você vê as coisas acontecendo erradas, o que você pensa? Ah, meu Deus, eu tomei a decisão errada. E você começa a se culpar, e você começa a se autopunir, porque você morou, porque você não esperou, porque você fez uma decisão equivocada. O discípulo deve ter pensado: esse homem só pode ter tomado uma decisão equivocada. Mandou a gente atravessar o mar, enfrentamos uma tempestade e quase morremos. Depois que pensamos que tinha tudo acabado, temos de cara com um homem cheio de demônio. Pelo contrário, é exatamente porque Jesus estava no centro da vontade de Deus. É por isso que essas coisas se levantaram contra ele, o inferno se levantou contra ele, e os discípulos tinham que aprender a reconhecer a autoridade de Jesus e o senhorio dele, para depois saberem quem eles têm crido e prosseguirem essa caminhada confiantes no poder de Jesus, na autoridade dele. Segundo lugar, a autoridade de Jesus sobre os demônios. Acompanhe comigo os detalhes que Marcos
diz acerca desse homem, um homem prisioneiro. Ele vai dando detalhes. Se você olhar no capítulo 5, verso 2, no versículo 3, lá na parte A, fala assim, que ele vivia nos sepulcros. Espírito imundo leva a pessoa para a sujeira moral. Espírito imundo leva a pessoa para a sujeira social. Leva a pessoa para o lixo. Esse homem vivia nos cemitérios. E segundo a tradição dos judeus, gente que tinha esse tipo de convivência era considerado ou louco, ou era considerado realmente alguém que estava sendo usado por Satanás, que era o caso desse homem. Ele não era louco, mas estava cheio de demônios. E esses demônios levavam essa pessoa a viver no cemitério, a viver nos sepulcros. Até hoje existe vestígio desses sepulcros. Esses sepulcros não vão imaginar como um cemitério nosso, um lugar plano, um lugar, ou no morro. Esses sepulcros eram literalmente na montanha, eram buracos nas pedras, e ali dentro as pessoas então colocavam os corpos das pessoas. Então imagina você aportando na praia, olhando aquele paredão, logo depois da areia, aquele paredão, e ali cheio de buracos. Dentro desses buracos, fedidos, cheio de podridão, estava um homem que morava, que vivia nos sepulcros. Olha como ele vai descrever os detalhes acerca dele. Se você olhar no versículo 2, vai falar o mal que estava atormentando esse homem. No versículo 2 e versículo 9, ele estava possesso de espírito imundo, que a palavra quer dizer também sujo ou ignorante, aquele que leva a pessoa para a sujeira do pecado ou para a cegueira espiritual. E no versículo 9 fala que não apenas um, mas uma legião de demônios estava sobre esse homem. Eu fico perguntando por quê. A Bíblia não me responde. Por que esse homem? Por que Satanás às vezes destrói tanto a vida de alguém? Irmãos, eu recebi uma pessoa esses dias que eu falei assim, meu Deus, como que essa pessoa sofreu na vida? Ele mandou uma mensagem, está no meu celular até hoje. Eu quero transcrever essa mensagem, eu quero usar essa mensagem num livro, alguma coisa assim que eu escrever, sem mencionar o nome da pessoa, lógico. Mas meus irmãos, a pessoa não é daqui. Mas como que essa pessoa sofreu? Eu fico perguntando, por que Satanás às vezes investe tanto contra alguém? O texto que havia uma legião de demônios. Esse termo era usado para um destacamento do exército romano de pelo menos 6.000 soldados. E havia um destacamento do exército romano em Gadara, que era uma cidade importante. E os demônios então, para se autodefinir diante de Jesus, eles usam aquilo que eles conheciam e diz o seguinte: assim como tem uma legião de soldados romanos em Gadara, nós aqui somos tantos que o Senhor pode nos chamar de legião. Possivelmente havia ali de 6 ou a mais de 6.000 demônios no homem só. E a Bíblia não responde por quê. Como eu nunca vou entender o que esse homem que me mandou mensagem viveu. Nascido de um estupro, jogado na lata de lixo, pego pela avó, estuprado pelos filhos, abandonado pela mãe, jogado fora pelas esposas que já teve, faliu, e tudo que ele colocou a mão faliu. Chegou aqui no meu gabinete pedindo ajuda. Como é que você vai ajudar uma pessoa dessa? Como que você tenta ajudar uma pessoa dessa? Será que é fácil você bater na mão, nos ombros dela e falar assim: meu filho, Deus sabe todas as coisas? Você acha que é fácil falar isso para alguém que foi vítima nascido de um estupro, jogado literalmente na lata de lixo? A avó foi lá e pega ele. Nós não sabemos por que Satanás se investe tanto contra as vidas. E esse caso desse homem tinha 6.000 demônios atormentando ele. É por isso que o versículo, um pouco mais adiante, fala do sofrimento desse homem. A sua força está no versículo 3. Nada conseguia, e nem ninguém conseguia prender esse homem. O seu sofrimento está no versículo 5.
Versículo 5 fala primeiramente do sofrimento psicológico. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes. Tem uma versão que fala assim, e sem descanso. Esse homem gritava o dia inteiro, a noite inteira. Eu morei lá em Martins Soares. Nós tínhamos um vizinho que tinha um filho deficiente mental, e tinha vezes que ele ficava muito agitado, e a mãe não conseguia mais, não tinha mais força de tentar ajudar aquele rapaz. E tinha noite que ele gritava a noite inteira, mas eram períodos intercalados. Esse homem aqui não, o dia inteiro, a noite inteira, gritando de tormento, 6.000 demônios enchendo a sua mente, dizendo: vou te matar. E é exatamente isso que ele tentou fazer. Diz no final do versículo 5, sofrimento físico. Começo do versículo 5, sofrimento psicológico, tormento ininterrupto. Não tinha paz, não tinha descanso. E sabe o que os demônios tentavam fazer com ele? Tentavam tirar sua própria vida. Quando fala assim, ferindo-se com pedras, o texto original é forte demais. A palavra no texto original quer dizer literalmente cortar em pedaços. Possivelmente esse homem não tinha alguns dos seus dedos, possivelmente esse homem era cheio de cicatriz porque ele estava nu. Cicatrizes no peito, cicatrizes no braço, se automutilando, cicatrizes por todos os lados. E os demônios queriam matá-lo de todas as formas. Quem vai entender? Eu só chego a uma conclusão que eu quero dizer para vocês. A conclusão que eu chego, toda vez que eu me deparo com um caso assim como dessa pessoa que eu disse, de um homem que nasceu de um estupro, não reconhecido pela família, não reconhecido pelo pai, jogado fora pela mãe, pego pela avó. Eu só chego à conclusão que Deus tem um propósito tão grande na vida dessa pessoa, que Satanás quis destruir essa pessoa de todas as formas, e não conseguiu, porque Jesus guardou, porque Jesus o livrou. Ele me disse o seguinte: pastor, eu já tentei 6 vezes suicídio, e eu não sei se, não, 5 vezes, e eu não sei se eu vou conseguir pela 6ª vez. Ele me disse o seguinte: um dia, ele estava andando de carro e falou assim: minha vida já não presta. E ele foi e fechou seus olhos e soltou o carro, acelerou até embaixo, um carro de potência alta, como um Corolla. E ele acelerou até embaixo, fechou seus olhos e falou assim: o que der deu, não consigo mais viver essa vida. Ele falou assim: pastor, eu marquei, eu dirigi 2 quilômetros, o meu carro desviou nem no sentido. Eu esperava bater de frente com a carreta, de frente com qualquer pessoa, mas esse carro não desviou nenhum sentido. Quando eu abri meus olhos, meu carro estava no meio da pista, já tinha percorrido 2 quilômetros. Eu não sei como. Ele falou assim: eu tentei me enforcar na portinha do banheiro, e quando já estava perdendo a consciência, chega alguém e me tira de lá. A outra vez eu fui para dentro do asfalto, e quando vinha a carreta, eu joguei na frente da carreta. Um homem conseguiu frear. Ele olhou para mim: você está doido? Você quer morrer? Eu falei assim: eu quero morrer, você não me matou. Eu só penso que esse homem tem um propósito enorme de Deus na vida dele, por isso que Satanás investe tanto contra ele. É por isso que Satanás faz de tudo para destruir ele. Satanás fez de tudo para destruir esse endemoniado, gadareno ou gerazeno, e não conseguiu. O seu corpo estava cheio de marcas, de cicatriz, retalhado, parecia uma corte de retalhos. Porém, Satanás não conseguiu tirar a sua vida. Continua a sua fama. Olha que interessante o texto. No final do versículo 5, no final do versículo 4 fala da sua fama. E ninguém podia subjugá-lo. A palavra é usada para uma amansar de fera selvagem. Coloca assim um círculo, escreve do lado da sua Bíblia, quando está escrito subjugá-lo, o texto original: ninguém conseguiu amansar essa fera selvagem. O homem virou uma fera selvagem. E nós temos então um homem prisioneiro de Satanás, um homem atormentado, vítima da ação maligna de uma forma assim descomunal,
Mas nós vamos ver depois que o Senhor Jesus entra na história dele. E o que vai acontecer mostra cada vez mais em quem nós temos crido. Eu tenho que enfatizar isso com vocês. Em quem você tem crido? Como é que você relaciona a autoridade de Jesus com Satanás e seu exército de demônios? Nós temos aqui um exército de 6.000 demônios. E sabe como é que vai acontecer? Olha o versículo, ao final do versículo 7. Verso 7, desculpa, verso 6 e o verso 7. Esses demônios reconhecem o senhorio de Jesus. Quando de longe viu Jesus, correu, o que está escrito aí? E o adorou. É a palavra usada para adoração consciente, é a palavra usada para nossa adoração, a adoração da igreja. É não apenas se prostrar, mas se prostrar para reconhecer que Ele é Deus. Essa legião de demônios se prostra diante de Jesus, reconhecendo quem Ele é, reconhecendo a sua divindade. Segundo lugar, olha o versículo 7. Eles exclamam com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo. Aqui há dois reconhecimentos. Primeiro, reconhecimento da divindade de Jesus. Ele se prostra para adorar, Ele é Deus. Segundo, reconhecimento da santidade de Jesus. Quando ele pergunta assim: que tenho eu contigo? No texto original a ideia é assim: nós não temos nada em comum. Você não me quer, eu não te quero. Então por que você está aqui? É exatamente isso que ele está falando. Isso é reconhecimento de santidade. Nós não temos nada em comum. Eu sou espírito imundo, tu és o santo de Deus. Eles estão reconhecendo quem é Jesus, eles estão reconhecendo a autoridade de Jesus, eles estão reconhecendo o senhorio de Jesus. E aqui está demonstrando detalhes, coisas que às vezes nem um crente consegue reconhecer. Os demônios se prostram e reconhecem. Quando ele faz Jesus, Filho de Deus Altíssimo, somente essa legião de demônios fala isso acerca de Jesus. Em lugar nenhum do Novo Testamento aparece essa outra expressão, a expressão do reconhecimento da identidade de quem é Jesus. Primeiro, da divindade de Jesus. Segundo, da santidade de Jesus. Terceiro, da identidade dele como Filho de Deus, o Filho do Deus Altíssimo. Tudo vai mostrando o senhorio de Jesus, a autoridade de Jesus. Continua, ele reconhece, além disso, no final do versículo 7. Achei isso aqui engraçado. Toda vez eu leio, eu rio, dou risada. Um demônio pedindo: pelo amor de Deus, não faz nada comigo. Eles reconhecendo o castigo que Jesus podia infligir sobre aqueles demônios, reconhecendo o juízo de Jesus. Conjure-te por Deus que não me atormentes. Em quem você tem crido, meu irmão, minha irmã? Você acha que Satanás e demônios estão em pé de igualdade com Jesus? É isso que essas igrejas ensinam. Quando apavora a pessoa dizendo o seguinte: ó, Deus está me revelando que foi feita uma macumba contra você, foi feita uma obra de magia negra contra você. E aí, se fizeram ou não fizeram, meu Senhor é muito maior do que isso. Maior que Ele que está em mim, do que todos esses espíritos malignos que perambulam em torno de mim. Esses demônios não reconhecem quem é Jesus. Eles pedem ao Senhor: não aplique o juízo do Senhor sobre mim, não aplique os tormentos que eu sei que eu vou receber no tempo apropriado. Não é esse o tempo. Não aplique esse juízo sobre a minha vida. Eles estão reconhecendo o senhorio de Jesus. Continua, deixa o Senhor encher seu coração de fé. Continua, olha o que ele disse. Olha o versículo de 12. Eles reconhecem a autoridade do Senhor Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Não nos manda para fora desse país. A ideia que já tinha criado uma potestade, a ideia já tinha criado um domínio. Eles já estavam acostumados a atormentar gadarenos, porque era essa cultura daquela cidade, a cultura do moleste, do estupro cultural. E esses demônios se alimentavam disso, dessa história doída naquele povo, aquele povo gadareno. Não nos manda para fora, nos manda para aqueles porcos. Olha o que diz o texto, verso 13: Jesus o permitiu. Vou te fazer uma pergunta de novo: em quem você tem crido?
temos a visão minúscula de Jesus. E é exatamente isso que o diabo quer que você tenha, que você olhe para ele e não reconheça a sua grandeza, a sua glória, o seu poder. Porque quanto menor for a sua visão de Jesus, mais amedrontado você vai ser, mais medroso você vai ser, menos ousado você vai se portar na vida, menos você se envolve na obra, menos você se inclui nessa caminhada da expansão do reino de Deus, porque você está tendo mais medo de Satanás e do seu exército do que contemplando a glória de Deus e sabendo quem você tem crido, quem é Jesus, em quem você tem crido. Meus queridos, deixa eu falar uma coisa para você: para Satanás fazer o que ele quer fazer, Deus tem que permitir, senão ele não faz. Nem para entrar em pouco imundo ele entra, nem para entrar naqueles que frequentam chiqueiro eles entram sem Jesus permitir. Guarde isso na sua cabeça, coloque isso no seu coração. Jesus é Senhor, Jesus é Senhor, e Ele é Senhor de fato. Esse é o seu Senhor, é esse que você serve, esse é o seu Salvador, Ele que está contigo, Ele que acalma o mar, Ele é o Senhor da legião. Legiões de demônios não enfrentam Jesus de pé de igualdade, porque eles nunca terão essa oportunidade. São criaturas caídas que têm que reconhecer que Ele é Senhor. Em quem você tem crido? Vamos terminar esse texto? Senhoria de Jesus sobre as circunstâncias, o senhoria de Jesus sobre os destinos. Agora vou terminar aqui com vocês. Senhoria de Jesus sobre os demônios, senhoria de Jesus sobre as vidas. Olha o versículo, final do versículo 14. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade, nos campos que Jesus tinha feito. Gerás, local gentio. Esses porcos indicam que não eram judeus que estavam ali, eram gentios. Possivelmente eles foram o primeiro gentio convertido por Jesus. Esses porcos eram criados para matar e vender. Era uma granja de porco ao ar livre. Eles saíram, e quando o povo voltou para ver o que tinha acontecido, olha o versículo 15: indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, o ex-endemoniado, o ex-prisioneiro de Satanás, assentado, vestido em perfeito juízo. Olha que interessante: o homem estava em paz, o homem tinha retomado a sua dignidade, porque andava nu, e o homem tinha retomado a sua sanidade, estava com a sua cabeça boa novamente. Jesus é o Senhor da vida agora, da vida daqueles que creem nele, da vida daqueles que recebem o poder dele, mas também da vida daqueles que não querem nada com ele. Conhecendo a Jesus ou não conhecendo a Jesus, reconhecendo a Jesus ou rejeitando a Jesus, o seu destino vai ser decidido por Jesus, não importa. Esse homem se tornou um missionário. Sabe o que é interessante? Olha como é que o Senhor é Senhor mesmo. Jesus é Senhor, o senhorio de Jesus está claro nesse texto o tempo todo. Olha aqui para mim, Decápolis era um cinturão de cidades, chama 10 cidades, Deca, 10, Polis, cidade, 10 cidades. Dentre essas 10 cidades, Gadara e os distritos de Gadara. Decápolis foi construída pelos imperadores para ser uma fortaleza intelectual dos gentios, de tal forma que os judeus que estão aqui embaixo não influenciassem essas 10 cidades. Era um cinturão no meio da terra de Israel, um cinturão de paganismo, um cinturão de todo tipo de filosofia mundana. Era Decápolis. Olha como é que o Senhor é Senhor das vidas, olha como é que Jesus é Senhor das histórias. Esse homem é feito missionário. Os outros, essas cidades não podiam entrar, ou seja, tinha uma resistência para os judeus. Mas o que Jesus faz? Jesus pega um homem da própria região, um nativo do próprio lugar, transforma ele em missionário, fala assim: você não vai seguir comigo, você vai voltar para a sua cidade e vai proclamar o que eu fiz, a misericórdia que te alcançou, tudo aquilo que eu fiz na sua vida. Esse homem então volta, ele não pode ser resistido, ele não pode ser expulso. Eles podiam expulsar Jesus, não eles expulsaram.
expulsaram, mas esse homem é do local, e ele entra então e vai evangelizando a todos. Ele fala que percorreu até Cápolis, ou seja, ele visitou todas as cidades da região, proclamando Jesus, e o povo ficava admirado. Aquilo que os discípulos não fizeram, um homem sozinho fez. Jesus é o Senhor das histórias, Jesus é o Senhor dos destinos, Jesus é o Senhor das vidas. Ele muda as histórias, Ele muda os destinos. Esse homem foi sarado, foi restaurado em sua dignidade, foi sarado na sua sanidade, estava em perfeito juízo, e foi feito um missionário para a glória de Deus. Em quem você tem crido? Sabe o que nós precisamos fazer, meus irmãos? Com toda sinceridade, precisamos ser como esses discípulos que estavam ali, mas não falaram nada, só contemplaram. Eles ficaram só olhando, eles não mexeram, eles não ajudaram, eles não seguraram o nome para Jesus, para dar uma forcinha para Jesus, não fizeram nada, só ficaram olhando. Jesus nos chama a contemplar a glória dele, porque isso vai fazer diferença total na nossa vida. Vai encher a gente de uma ousadia tal, que a gente vai andar no nosso dia a dia sem temor de nada. É por isso que Paulo gritou em Romanos capítulo 8: quem poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? É a morte, é a vida, é anjo, é principado. O que? Nada pode me separar, porque em Jesus, eu, apóstolo Paulo, você, eu, Juliano, nós somos mais que vencedores, queridos. Em quem você tem crido? Em quem você tem colocado a sua confiança? Em quem você tem colocado a sua fé? Jesus é Senhor, Ele é Senhor das circunstâncias. Às vezes você está enfrentando uma tempestade e fala assim: está acabando. E pode ser que você vá dar de cara com uma legião de demônios, mas essa circunstância não sai do controle do seu Senhor, porque Ele é o Senhor das circunstâncias. Aí você olha para certas circunstâncias e fala assim: impossível. Para Jesus não, porque Jesus restaura as vidas. E outra coisa, Ele é o Senhor das vidas, Ele é o Senhor das histórias. Ele dá novo rumo, Ele dá novo sentido à vida, Ele dá nova história às pessoas que creem nele. Aqueles porqueiros rejeitaram Jesus. Você nos deu muito prejuízo. O destino deles foi decidido ali. Eu espero que eles tenham tido outra oportunidade, mas se não tiveram, ali foi decidido. Eles rejeitaram o Salvador. Mas aquele homem se tornou uma grande bênção nas mãos de Deus. O Senhor é o Senhor das vidas, o Senhor dos corações, o Senhor das histórias. Guarda essa palavra no seu coração. Em quem você tem crido? E descansa no seu Senhor, que o seu Senhor tem autoridade. O seu Jesus é Senhor de fato.